Olá! Nos últimos dias a gente tem sondado os nossos corações, realinhando os nossos amores, medos, desejos e necessidades à vontade e à verdade de Deus. E a gente tem praticado recorrentemente trazer diante dele tudo aquilo que a gente necessita, deseja, ama e teme, para que ele renove, para que ele transforme, para que ele nos dê uma nova perspectiva. E aos poucos a gente está colocando em ordem o nosso coração, o nosso interior, para que o nosso exterior, as nossas ações também fiquem em ordem. Mas antes da gente chegar às nossas ações, os nossos comportamentos, tem um outro elemento que a gente precisa renovar, que é a nossa mente. Para a gente se manter conectada com Deus, a gente precisa de mentes renovadas. A gente já falou sobre o que é a mente do ponto de vista bíblico, né? A nossa mente é a lente pela qual a gente enxerga e interpreta o mundo. E ela é formada por imagens, pensamentos e sentimentos que a gente cultiva e que a gente usa para interpretar a realidade. A gente precisa que essa lente seja limpa das mentiras que a gente foi acreditando ao longo da vida. E a gente precisa praticar recorrentemente, levar cativos todos os pensamentos e sentimentos que ameaçam entrar na nossa mente, para que os passe pelo crivo do Espírito Santo de Jesus e para que ele esteja alinhado com a verdade, à luz de Jesus. Hoje a gente vai começar falando sobre os nossos sentimentos e sobre como a gente pode lidar com os nossos sentimentos como Jesus lidava. Muitas de nós crescemos reprimindo os nossos sentimentos e não confiando muito neles. E, de fato, os nossos sentimentos não são uma lente confiável para a realidade, mas eles também não devem ser empurrados para debaixo do tapete. Nossos sentimentos são indícios, são sinais, são formas da gente perceber o que está dentro do nosso coração e que o que está acontecendo ao nosso redor que está, de alguma maneira, mexendo com as nossas convicções interiores. Os nossos sentimentos são formas do nosso coração avisar que algum dos nossos valores está em risco, algumas das nossas convicções estão em risco. Mas como todas as coisas nesse mundo corrompido, os nossos sentimentos também estão distorcidos. Então, de fato, eles nem sempre estão nos dizendo a verdade. A gente precisa ouvi-los sem deixar de simplesmente jogar eles para debaixo do tapete, mas a gente precisa ouvi-los na presença de Jesus, para que Jesus nos mostre o que é verdade e o que não é verdade. Porque os nossos sentimentos também estão corrompidos e eles não necessariamente correspondem à realidade. A gente não pode se deixar levar pelo que a gente sente. A gente não pode também não sentir, porque o sentir faz parte da existência humana. Lembra que nós somos seres que percebem a realidade através de sensações físicas? Então, toda vez que a gente vê algo, que a gente toca algo, que a gente prova algo, a nossa mente procura algum pensamento ou sentimento para ser acionado por esse estímulo sensorial. E esse pensamento ou sentimento é a forma da gente interpretar aquilo que está acontecendo ao nosso redor e de atrelar algum valor àquilo, né? Isso daqui que eu toquei é prazeroso, isso me dá um sentimento de prazer. E a gente interpreta com base naquilo que a gente já tem guardado nas pastinhas do nosso coração. Então, os nossos sentimentos estão continuamente em comunicação com o nosso coração e são formas do nosso coração sinalizar para o nosso corpo que algo está acontecendo fora de nós e que esse algo está alinhado ou não aos nossos medos, amores, desejos e necessidades. Por isso é importante que a gente esteja conectado sim aos nossos sentimentos e que a gente saiba nomeá-los, que a gente saiba encará-los, mas a gente não precisa nos deixar levar por eles, a gente pode chamá-los para conversar.
Eu vou dar um exemplo disso. Você é uma pessoa que quer se proteger e por algum motivo você tem um medo muito grande de que as pessoas te rejeitem, tá? Então, quando o seu corpo percebe uma situação que pode te levar a uma rejeição, o seu coração te sinaliza através de sentimentos para sair daquele lugar, sair daquela situação, porque aquela situação ela reforça uma pastinha, uma convicção que você tem dentro da sua pastinha de que você vai ser rejeitada. Assim como nós temos algumas necessidades e desejos básicos, nós também temos alguns sentimentos básicos que todos nós sentiremos enquanto a gente estiver deste lado da eternidade. E sentir esses sentimentos não é pecado, porque eles fazem parte da existência humana. Então, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente sente nojo. Você já viu aquele filme Divertidamente? É muito legal para entender tudo isso. E muitas vezes a gente cria a expectativa de que viver na paz de Deus é nunca ter sentimentos ruins. E aí quando a gente tá com medo, a gente se culpa por estar com medo, a gente finge que a gente não tá com medo e a gente acha que fé e confiança são sentimentos, quando na verdade são convicções. Quando a gente sente raiva é a mesma coisa. Mas como será que Jesus, sendo Deus, em forma humana, lidava com os sentimentos dele? Será que Jesus era um cara que estava sempre com o mesmo estado emocional, que nunca sentia nada diferente de paz e alegria? Não. Jesus, que é a plenitude do ser humano, sentiu tristeza quando seu amigo morreu. Sentiu raiva quando viu o templo sendo usado de maneira desrespeitosa. Jesus sentiu alegria. Ele desfrutava a vida com seus amigos. Ele sentiu medo, muito medo, antes de ser preso e morrer. E até pediu para que Deus afastasse aquele cálice dele. Jesus sentia o que tinha que ser sentido naquele momento. O que a gente pode aprender, então, frente a isso? A gente não deve esperar que o fato de nos tornarmos pessoas livres, leves e fortes no caminho de Jesus vai fazer de nós pessoas que só sentem coisas boas, que sempre estão em paz, que nunca sentem medo, que nunca sentem raiva, que nunca sentem ansiedade. Lembra o que eu disse? Espere pelo caos, no mundo tereis aflições, e frente a aflições, o mais natural é se sentir aflita. Nós que vivemos do lado de cada eternidade, a gente não pode criar expectativas de perfeição aqui e agora. Porque a gente vive num mundo corrompido, convivendo com pessoas corrompidas, com os nossos próprios corpos, mentes, corações, emoções e pensamentos corrompidos. Então nós vamos sentir todas as emoções que a gente tem para sentir. O problema não está em senti-las, mas o que a gente vai fazer com elas. Quando a gente estiver sentindo algo, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e prestar atenção no que aquele sentimento está querendo nos comunicar. Nós não nos deixamos levar pelo sentimento, nós não nos deixamos guiar por aquele sentimento, porque a gente sabe que ele não é confiável, mas ao mesmo tempo a gente não joga ele para debaixo do tapete, achando que a gente não deveria estar sentindo aquilo. E aí a gente chama esse sentimento para conversar e pergunta o que esse medo, o que essa ansiedade, o que essa raiva está querendo me dizer com relação ao que eu desejo, ao que eu preciso, ao que eu amo e ao que eu temo. Lembre-se, os seus sentimentos não são os seus guias, eles são mensageiros. Converse com eles e traga-os aos pés de Jesus. Deixe que Jesus os renove à luz da Bíblia e te mostre quais são as verdadeiras ideias, pensamentos e sentimentos que você precisa acolher dentro de você. Veja se esse sentimento está sendo usado pelo Espírito Santo para te convencer de algum pecado, de algo dentro de você que precisa ser revisto.
Jesus não reagia às situações com base nas suas emoções, mas ele também não deixava de sentir as emoções que todo ser humano sente. Antes ele levava todos os seus pensamentos e sentimentos aos pés de Deus, para que o Senhor discernisse e fizesse a sua vontade através dele, inclusive através das emoções que ele sentia e de como expressá-las ou não. Até amanhã.